começar a minha primeira live transmitida aqui no YouTube. A gente está ajustando os horários ainda, mas toda segunda e quarta-feira a gente vai se encontrar aqui ao vivo. Fora outros conteúdos que eu vou deixar aqui gravadinho, as lives também ao vivo vai ficar aqui salvo. Tá? O nosso interesse é colocar bastante conteúdo para vocês. E eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre os itens. Eu fiz uma listinha de 15 itens básicos para você que quer trabalhar com doces para casamento aí na cozinha da sua casa. Quem trabalha aqui na cozinha de casa sabe que a gente precisa dos itens, né? Porque a gente já faz as tarefas do dia a dia, né? Almoço, comida para os filhos, comida para o marido, comida para a esposa. Então, a gente precisa saber separar as coisas para confeitaria, principalmente os utensílios, né? Imagina que chato, tu começa a fazer um bolo e não tem a forma adequada. Ou então, estou começando agora, gente, não faço ideia, o que eu preciso comprar, o que eu preciso ter de utensílio básico, que é básico do básico, é essencial, para eu poder fazer meus doces para casamento, para eu poder ganhar dinheiro aí com esse tipo de evento, né? Deixa eu ver quem tá entrando. Gente, quem tá aqui no Instagram, vai lá para o YouTube, porque a gente está transmitindo para lá, tá? Bom, quando eu falo itens básicos para casamento, eu tô falando de coisas básicas que você precisa ter para cozinhar, né? Imagina ali, você vai para a cozinha e não tem um forno, por exemplo, que é um item muito básico, mas eu vou falar dos itens logo mais para vocês, tá? A gente está falando muito sobre casamento, eu estou recebendo bastante dúvidas de vocês, como começar, principalmente, né, para quem quer ir para essa área, já é confeiteiro ou está começando agora do zero mesmo e quer aproveitar esse momento aí que as pessoas estão fazendo, se confraternizando mais, estão se unindo mais e fazendo esses tipos de evento com segurança ainda, né, porque a gente está num momento muito delicado, mas está enxergando essa área de casamento como uma oportunidade de negócio. Então, quem quer ganhar dinheiro com isso, esse é o momento, né? E a maioria do meu público é feminino, são mulheres e mães que buscam essa oportunidade. Então, eu vou deixar dicas aqui muito, muito preciosas para vocês que querem, não só quem é mulher e mãe, né? Enfim, todas as pessoas, tendo filho ou não, solteiro ou casado, a gente vai ensinar formas de você inserir nesse mercado, né? Como é que você vai começar. Então, todas essas lives a gente está ensinando isso. E hoje eu quero te falar dos itens, né? Que tem muita gente com dúvida, né? Para começar a trabalhar, a gente precisa de itens essenciais. E quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu tive que aprender muita coisa na raça. Então, eu comecei a fazer a minha própria listinha em casa e comprar meus próprios produtinhos. O que eu fazia? Eu vendia meus bolos, né? Que eu acho que bolo é uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje dentro da confeitaria. E aí eu percebi que eu não precisava de muitas formas. Eu percebi qual era o tipo de forno ideal, né? Que eu tinha que ter um forno para usar em casa. Se o meu forno que eu tinha em casa, aquele tradicional com fogão a gás, se ele daria certo ou não. Então eu comecei a fazer esses bolos em casa e comecei a perceber que a gente não precisava comprar tudo, né? Não precisava ter 500 batedeiras ou ter, por exemplo, uma KitchenAid. Todo mundo acha que vai para a confeitaria se não tiver uma KitchenAid, se não tiver uma batedeira da Chemix, de nada vai valer. Então, o que eu fazia? Eu vendia meus bolinhos, né? E como eu não tinha uma outra renda, eu dependia somente daquela renda ali, eu vendia meus bolos e uma parte desse dinheiro eu estava sempre reinvestindo em materiais e utensílios de acordo com o cardápio que eu estava trabalhando, né? E aí, à medida que eu ia vendendo meus bolinhos, gente, é tão ruim não ver o que vocês estão falando. À medida que eu vendia os meus bolinhos, eu ia investindo em utensílio, porque eu lembro que os bicos de confeitar, hoje eu já tenho todos que eu preciso, raramente eu compro bico, né? Mas bico de confeitar, eu lembro que eu pagava em média uns 15 reais o tamanho grande e uma média de 9, 10 reais os tamanhos pequenininhos, né? E aí eu fui adaptando a minha cozinha até que eu percebi que eu já tinha o essencial para trabalhar, que nem é muito, gente. A gente trabalha com confeitaria, acaba se perdendo um pouco, porque confeitaria tem muito produto, rosinha,
Enfim, vários designs e a gente se apaixona pela marca, às vezes, pela estética do produto, por vaidade mesmo, mas se você está sem dinheiro, tem pouco dinheiro, né, não sabe o que comprar, fique aqui comigo que eu vou te dar a minha listinha de 15 itens para você ter aí para os seus utensílios básicos para você começar a fazer doces de casamento, né, para você começar a ganhar um dinheiro com essa área que está muito em alta. Eu acho que eu levei, eu lembro que a minha primeira batedeira que eu trouxe aqui para Vanilla, que é uma Chemix rosa, foi a minha primeira batedeira. E eu me dei ela de presente de aniversário, eu tinha um dinheirinho, eu lembro que ela foi bem cara, mas eu tava pensando na parte estética também do produto. E aí eu me dei ela de presente e depois eu comprei 3 batedeiras da Arno também, que super dá certo, não precisa você fazer um investimento inicial com batedeira cara. E aí eu fui comprando, hoje eu tenho aqui, por causa da academia, né, eu tenho 11 batedeiras brancas e duas da Chemix. Uma rosa foi a que comprei e a outra azul foi que eu ganhei no programa Que Seja Doce, da GMT. Quem não assistiu tem que assistir. Azul, eu falei certo, né? Azul e rosa. O que acontece? Quando tu vai pra cozinha e tu tem todos os utensílios, tu começa a produzir as coisas certas. Imagina que chato que é você, cada vez que você recebe um pedido, por exemplo, assim, você trabalha com casamento, cada vez que você recebe um pedido, você tem que ficar procurando material, você não tem, ou você tem que ficar investindo, aí todo o dinheirinho que tu recebeu para aquela encomenda de bolo, tu tem que pagar aquela forma que às vezes é cara demais, né? Então, assim, deixa a tua cozinha equipada, faz um investimento inicial, né? Se for o caso de você tiver que fazer um empréstimo, ele vai ser muito pequeno, porque eu vou citar os itens aqui, você vai ver que é prático, né? Basicamente, acho que são 2 itens, né, que você vai ter que ter um investimento um pouquinho maior, mas o retorno do investimento é muito rápido. Tendo esses itens básicos, você começa a pegar as suas encomendinhas de confeitaria e ela vai se pagando muito rapidamente, né? Trabalhar com confeitaria tem essa vantagem, que você vende um bolo e o seu investimento do curso que você está fazendo, o investimento do chocolate que você comprou, dos utensílios que você comprou, ele já começa a se pagar muito rápido, né? Tudo funciona muito rápido. Vamos listar aí, se você tiver um papelzinho e uma caneta, eu acho legal você fazer essa listinha de materiais agora, para que você, quando estiver ali no mercado, na lojinha, comprando as coisas, você que vai começar a trabalhar com confeitaria, ou você que já trabalha e não tem certeza se você tem tudo que precisa, né? Aí quando você sair, você já lembra ali de comprar, então faz a listinha, pega lá, papel e caneta pra gente ir anotando, certo? Pessoal que tá aqui no Instagram, eu tô transmitindo ao vivo lá no YouTube, tem um link na bio aqui do meu Instagram, certo, Henrique? O pessoal ficou de colocar, não sei se tá lá. Vamos lá! Eu não coloquei como lista de prioridade esses 15 itens, tá? Eu coloquei com os itens, não é do principal ao... Porém, os 2 primeiros são os 2 primeiros, né? O primeiro elemento, eu coloquei item entra em eletrodoméstico com utensílios, tá? Então, o primeiro elemento é um forno elétrico, de preferência. Gente, eu tenho um forno a gás, serve? Claro que serve, gente. Eu comecei a trabalhar com um forno a gás e a gente vai se acostumando, vai adaptando o forno que a gente tem, né? Então, à medida que eu fui crescendo profissionalmente, que eu fui aumentando as minhas encomendas, fui aumentando a demanda de produção, eu fui comprando fornos maiores e melhores, tá? Então, o forno, ele é um acessório bem importante, porque se você trabalhar com docinhos, você vai precisar. Se você trabalhar com bolo, você vai precisar. Se você faz bem casados, você vai precisar. Então, assim, forno é um elemento que tem que ter. Não se preocupem, tá? A gente vai ter uma live específica falando de os equipamentos de cozinha, né? Que daí entram esses materiais, equipamento mesmo, tipo forno, freezer, geladeira, mas agora a gente vai falar dos itens, no geral, o básico que você precisa para começar na confeitaria, trabalhar com eventos de casamento. Meu áudio tá bom, gente? Tá, né? O segundo elemento é um acessório assim, ó, que confeiteira tem que ter, a nossa marca registrada, que é a batedeira. Não acho que você precise mais do que uma, e uma coisa eu digo sempre aqui para quem tá começando.
Quem está começando vai ter uma demanda pequena para produzir. Então, não tem a menor necessidade de você começar com um fogão industrial, com uma cozinha muito grande, com várias geladeiras, né? A não ser que você realmente fez um estudo de viabilidade e você já entende do negócio. Mas comece como eu comecei, comece do baixo, comece com segurança, comece pequeno, comece com pouco. E com investimento pequeno também, para que você não faça uma dívida inicial grande, né, para comprar aquele forno enorme, caríssimo, e aí você não consegue pagar, você fica trabalhando um monte, o dinheiro não rende. Então, vamos dar um passo de cada vez. Então, o forno e a batedeira são 2 itens bem importantes, né? E eu tenho certeza que vocês vão me perguntar de batedeira, eu já vou logo dizer para vocês que a batedeira da Arno, aquela planetária, né, que ela tem uns 3 batedores diferentes, ela vai servir 100% para tudo que você faz. Hoje, tudo que eu produzo aqui na Vanilla, todos os casamentos que eu faço com a Arno, porque ela atende assim, ó, 100%, tá? Inclusive, eu tenho as minhas, já tenho uns 6, 7 anos já. Tem 5 delas que já tem 7 anos, 6 anos, acho. A Vanilla vai fazer 5. E olha que a gente usa aqui, né? Para as aulas, para tudo, para as produções grandes, pequenas, enfim. Terceiro item, espátula de silicone. Lucas, a gente podia pegar para mostrar, né? Pega lá para mim, por favor. Para quem não sabe, para quem está começando do zero, essa aqui é a espátula de silicone que você vai usar para bater bolo. Por que eu tô te falando dessa aqui que são importantes? Porque existem vários tipos de espátulas, tá? Vou mostrar até as desastradas aqui. Ei, tudo bom? Vários tipos de espátula. E aí, esse tipo de espátula aqui, ó, curvadinha, ela não é a espátula ideal para você... eu não gosto dela, porque assim, ela vai ter uma função só. Ela vai ter função de mexer, mas ela não é aquela espátula pão duro mesmo. Ela é curvadinha, ó, e ela acaba atrapalhando na hora de você tirar o excesso da massa, tá vendo? Eu, particularmente, não gosto, e eu sempre oriento meus alunos a comprar assim, ó. E de preferência, nesse formato aqui inteiro, pela questão da higiene, né? Existem essas espátulas aqui que são de silicone, a gente com certeza colocou no brigadeiro e derreteu, tá vendo aqui, ó? Derretemos a espátula, ela solta, fica sujo. Eu chamo aqui de pão duro, não sei o que vocês chamam, tipo, pra galera aqui do Instagram. Deixa eu arrumar aqui na câmera, que eu tô de pé agora. Ó, essa espátulazinha aqui, tá vendo? Essa é a melhor, ela é bem firme, ideal para mexer brigadeiro. E aí, tem um outro formato aqui, ó, que ela serve para coisas mais leves. Então, você que tá começando agora, que vai investir pouco em itens que são realmente essenciais, não perde o teu tempo comprando espátula assim nesse momento, né? Ela vai ser boa futuramente para outra coisa. Você precisa dessa daqui e tá ótimo. E aí, essa espátula de silicone, você tem que cuidar para não mexer lá o alho, o peixe, o café, porque ela vai absorver esse cheiro, né? Esse cheiro da comida. Então, gente, ó, pra galera aqui do Instagram, essa espátula é a melhor. Outro item importante que eu listei, o item 4. Forma. Ó, esse é pra galera que tá fazendo bolo, que pergunta assim pra mim sempre. Jéssica, tô começando a fazer bolo. Quais são os tamanhos de bolo de forma ideal que eu tenho que ter? Anota aí porque são 2. Aro 17 por 10 e aro 20 por 10. Fundo ou removível? Tanto faz. O removível, ele é ideal para tortas. Sabe aquelas tortas geladinhas que você precisa desenformar? O bolo a gente consegue desenformar, tá? Eu unto com desemoldante ou com manteiga e trigo, coloco um papelzinho no fundo e a gente tá falando do tamanho da forma, né? Eu prefiro esse tamanho por 10 de altura, porque por 10 eu consigo assar massinha baixa e massinha alta. Quando eu compro uma forma baixinha, ela me limita a usar massas baixinhas, que são as amanteigadas, né? Quem é meu aluno sabe lá na aula que eu sempre ensino que massa amanteigada a gente tem que assar baixinha, com os discos já prontos, e a massa de pão de ló permite que a gente asse alta para cortar os discos depois, certo? Que meu aluno sabe disso. Então, as duas formas que eu oriento são esses tamanhos, 17 por 10 e 20 por 10. Pode comprar um fundo fixo, tá? Porque eu sei que é mais barato. E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? E olha, com relação à quantidade de forma, você que está começando agora e a gente está falando de coisas básicas, uma só de cada já é suficiente, tá? Porque na pior das hipóteses, se você estiver sem grana, você vai reinvestindo depois nas quantidades e você também vai sentindo a necessidade de comprar mais, comprar menos. Item
5 da nossa lista. Manga de confeitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu compro sempre manga descartável. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu compro sempre manga descartável porque aquela reaproveitável, ela é muito grosseira. Conseguiu virar? A manga de confeitar, ela vai te auxiliar a rechear bolo, ela vai te auxiliar na hora de rebocar ali com chantilly, ela vai te auxiliar a fazer a cinta do bolo, ela vai te auxiliar a fazer as pitanguinhas dos docinhos, ela vai te auxiliar a rechear bem casados, né? Brownies de receita de bem casado, o que for. Então, a diferença do descartável para aquela manga mais robusta, que você reaproveita, ela é muito ruim, ela não é maleável, né? Então, eu compro a descartável e dependendo do recheio que eu tô usando, eu reaproveito, eu acabo lavando, porque algumas coisas dá para lavar. Eu lavo com uma água quentinha e acaba dando para reaproveitar, né? Aí a gente economiza um dinheirinho aí também, porque centavo, mas de centavo em centavo a gente vai ficando pobre, né, gente, gastando material. Então, vou dizer para vocês, eu ainda reaproveito mangas, né? Até por questão de sustentabilidade, para não ficar poluindo o meio ambiente. Porque imagina, cada vez que tu for gastar uma manga, Jesus amado, né? Então aqui, o pessoal vê. A manga, então, é o 5º item. O 6º item, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Como a gente tá falando de bolo, falando de forma, tem 2 espátulas. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Espátula glaceira para bolo. Tem que ser essa, Geice? Não, porque essa daqui é mais cara e eu quero que você economize. Pode ser uma espátula assim, que inclusive essa aqui é da Mago, tá vendo? É uma espátula de plástico, eu devo ter pago nela uns R$2, ó, de plástico, o pessoal do Instagram vê. Eu devo ter pago uns R$2 nela, baratinho. E super atende, gente, as minhas necessidades de bolo. Agora, se você consegue investir numa dessa, você vai pagar em torno de... A minha da Tramontina, né? Mas a gente encontra umas mais em conta, R$20, R$30. É uma espátula bem boa. Eu não gosto daquela muito grande, porque eu acho muito trabalhar. E essa daqui é para você passar o reboco no seu bolo, seja merengue, seja chantilly, chantininho, seja ganache, o que for, né? Você vai rebocar com essa espátula aqui, que é do item 6, tá? O item 7 é a espátula alisadora, porque para deixar o bolo lisinho na lateral bem certinho, essa espátula aqui não dá. Então, peraí. Eu tenho aqui uma caixinha. Eu vou mostrar uma espátula que eu tô gostando muito. Eu chamei ela até de Tiffany, que é da Blue Star. Ó. Ela é gostosinha porque ela é bem fininha e ela é bem alta. Então, para os bolos altos que eu faço, olha só que maravilha que é. Deixa eu mostrar para o pessoal do Instagram. Ela é levinha de trabalhar e aí você vai fazer toda a raspagem da lateral e às vezes até em cima, gente, ó, para deixar o bolo o quê? Lisinho, bem ajeitadinho. Então, ó, se quiser até tirar uma foto, eu tô falando até marca aqui para facilitar vocês, mas se quiser tirar uma foto, ó, as 2 espátulas para bolo, o pessoal aqui do Instagram também. 2 espátulas para bolo que você não pode deixar de ter para fazer os seus bolinhos. Agora, gente, esse daqui eu achei que tá caro. Quero uma opção bem baratinha para mim que tá começando, que eu tô sem grana nenhuma. Ó, essa espátula deve custar, ela é de plástico e ela, na verdade, é para você trabalhar com chocolate, é da BWB. Eu devo ter pago menos de R$3 nela. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal daqui. Menos de R$3, tá? E ela vai fazer o serviço do reboco, ó, tranquilamente. Tranquilamente aqui do bolo para espatular. Então, essa é o item 7, né? Item 8. Bailarina. E não é, para quem não sabe, tá começando agora na confeitaria, não é a bailarina dançante. A bailarina é esse prato giratório, ó, que você vai colocar o bolo em cima para poder trabalhar, para poder fazer o seu trabalho. Se você não tem essa bailarina, esse prato giratório, ela dificulta mais você fazer o seu serviço ali de acabamento com o bolo, né? Deixar o bolo bonito, o pessoal que tem Instagram para ver. E a bailarina, ela precisa ser uma bailarina boa que gire, né? Então, isso aqui vai facilitar para deixar o teu bolo
a estética do bolo mais fácil, né? Porque imagina você ficar virando o bolo ali na mão, não dá, né? Você vai ter daqui a pouco 5, 6 encomendas. Ah, Geice, mas aí eu tô começando agora e a bailarina tá caro. Sabe o que que você faz? Eu vou dar uma dica bem legal. Você vai num... Como é que é o nome daquelas pessoas que fazem? No marceneiro, tá? Aí tu tira a foto da minha bailarina aqui, ó. Eu até pintei ela. Tá vendo aqui que ela é de madeira? Eu passei pintura epóxi, porque a pintura epóxi é permitida pela vigilância sanitária para impermeabilizar, né? Para eu poder trabalhar com o produto aqui em cima. Embora eu não coloque o bolo direto, mas enfim, para ficar melhor. Mas, ó, ele é eu não sei explicar tecnicamente, mas ele tem 2 bases redondas, ó. O pessoal do Instagram tirar uma fotinha. Eu mandei um marceneiro fazer, gente, um senhor lá de São Paulo, mas qualquer pessoa que trabalha com marcenaria faz. E aí eu desenhei para ele a minha ideia e ele fez. Não é o melhor girador do mundo, mas é uma bailarina e custou muito baratinho com o MDF. Então, se você é mulher aí, bota seu marido para fazer, tá vendo? Tem um parafuso aqui, ó. Ó, parafuso no meio. Um prato giratório. E pronto, gente. Então, o problema agora não é mais dinheiro, né? Para comprar aí a bailarina. Item 9. Fouet. O fouet, gente, ele ajuda muito a mexer recheios de estrutura leve, né? Você não vai bater um brownie que é pesado com isso aqui, né? Você vai bater um pão de ló, por exemplo, vai misturar. Quando você vai misturar ali a farinha naquela espuma, a espátula de silicone, o pão duro, ele às vezes não agrega tão bem quanto esse aqui. Então, esse aqui, o fouet, também é um acessório bem importante para confeitaria, tá? Compre um fouet que seja a base aqui bem fixa para não comprar aquele todo aramado que se solta todo, né? Não precisa ser o fouet mais caro que tem hoje no mercado, mas dá uma olhadinha na parte de estrutura dele, porque às vezes você paga muito baratinho e joga fora, tá? Então cuidado aí para não jogar fora. Então esse é o fouet, o famoso fouet, batedor de massas leves, massas aradas, recheios, homogeneizar uma nata fresca batida. Então esse é o senhor fouet. Item 10. Olha, eu vou dar só um tamanho para vocês que já vai facilitar a vida de vocês. Peneira. Peneira, Geice, é para tirar a sujeira dos produtos, o grosso? Não, peneira é para homogeneizar o ingrediente e dar leveza quando você peneira sobre uma massa. Por exemplo, você está batendo ali o pão de ló, né? Bateu ovos com açúcar. E aí você precisa colocar o trigo. Ao invés de jogar o trigo de um recipiente, você peneira em cima, porque daí você faz uma chuvinha de pó e ele não pesa na massa, não estoura as bolinhas de ar que a gente incorporou ali naquela receita de ovos batidos com açúcar. Então você vai dar mais leveza para a massa, vai homogeneizar os ingredientes secos que estão aqui e vai agregar mais ar na tua massinha de bolo, que é o que importa ali que a gente está fazendo, né? Então a peneira, ela não é para tirar os grosseiros, né, do cacau. Inclusive, se você tem mania de peneirar cacau, passa o dedinho para você ver como ele não solta. Então, o problema não são as bolinhas que ficam aqui. A questão é a chuveirinha de poeirinha que sai aqui, a homogeneização dos ingredientes secos. Então, assim, peneira tem que ter. E eu acabei de me lembrar uma coisa, Cássia, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar junto com a balança. Vai entrar junto com a balança, eu vou chegar lá. Que é o item 11. A balança, gente, quando a gente fala de confeitaria, ela deveria ser o primeiro item, se a gente fosse colocar assim de questão de prioridades, né? Quando a gente trabalha com confeitaria, a confeitaria ela é precisão, ela é reação química e física, né? Então, não tem como a gente, às vezes, mudar uma receita se você não conhecer os ingredientes. E não tem como você fazer a receita igual você vai fazer uma receita de sopa, por exemplo. Uma sopa não tem erro, né? Ah, coloca 2 cenouras, 3 dentes de alho, não vai interferir o produto final. Agora, uma receita de bolo, se você não pesar os ingredientes, ele com certeza não vai dar certo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer bolo, eu acho que eu tinha, gente, sério, eu acho que eu tinha 11 anos quando eu fiz a minha primeira nega maluca, o primeiro bolo de chocolate de coco, toalha felpuda. E eu fazia muito no olho, porque eu não tinha dinheiro para comprar balança na época, né? Não tinha nem forno, quem dera balança. Então a gente fazia meio que no olho. No olho que eu falo é na xícara, né? As medidas eram nas xícaras.
Mas a gente sabe que não é a forma correta, né? Então, você precisa da balança para pesar os seus ingredientes. E aí, quando se torna em ml, que daí é onde eu falei, o copo medidor ajuda, né? Porque a única unidade de medida que é igual de peso para ml é a água. O resto dos ingredientes não dá para contar. Então, se a minha receita eu coloco lá que é 200 gramas de óleo, você pesa 200 gramas de óleo. Se eu disser que é 200 ml de óleo, aí você faz 200 ml de óleo, certo? Ok. Item 12. Outro item também que você precisa, porque é a mesma questão da balança. A confeitaria é técnica é precisão, números, tem que ter exatidão ali. Então, você vai precisar de um termômetro, né, para checar a temperatura da sua massa, para checar a temperatura dos seus recheios, né? Principalmente o chocolate, que é um dos ingredientes que a gente mais usa na confeitaria, e o chocolate ele tem que respeitar a temperatura dele de derretimento, ou seja, para ganache, o que você for fazer, você vai precisar checar a temperatura dele. Então, o termômetro, gente, é uma coisa que não dá, sem confeitaria não dá. Que tipo de termômetro você vai encontrar na confeitaria? Deixa eu aproveitar e já mostrar aqui para vocês, ó. Tem esse aqui que eu gosto muito, que é o modelo de espeto tradicional, tá vendo? Vocês vão encontrar muito esses escurinhos aqui, ó. Assim, ó, esses tradicionais, Xing Ling. O problema do Xing Ling é que às vezes ele falha mais cedo, né? Mas ele resolve todos os nossos problemas e você vai pagar em média uns R$30, 35, né? Acho que pela internet até acha mais baratinho. Mas nessas lojinhas de confeitaria, esses de espeto aqui, ó, que é o que eu sugiro que você tenha, você vai pagar em média de R$35. A balança também, tá, gente? 30 e 35. Existem outros dois tipos de termômetros que eu vou mostrar aqui para conhecimento, né? Que para você que está iniciando agora não precisa. Mas se você tiver essa dúvida ou tiver em casa, você pode usar também. Que é esse termômetro a laser. Eu não gosto de aferir a temperatura com esse termômetro porque o laser ele é muito sensível. Aí você está fazendo ali uma panelinha de caramelo para o recheio do teu bolo. Aí você coloca ele virado para um cantinho tá uma temperatura, viradinho para outro. Então, por exemplo, o chocolate, que a gente tem que trabalhar com temperatura bem específica, ele acaba captando várias temperaturas. Então, eu particularmente não gosto, tá? Ele foi desenvolvido para checar a temperatura de... eu sempre erro o nome, mas são câmeras refrigeradoras, sabe? Porque daí você coloca assim no meio do nada e ele dá a temperatura, por ter muita sensibilidade. Então, assim, não é o que eu gosto, embora pareça prático, não é o que eu gosto, ele é mais caro. E como eu falei, esse espetinho resolve toda a nossa vida, ó. Compra o espetinho, você vai pagar barato. Acho até que você acha por R$15, tá, gente? Ele precisa de uma pilha, é isso. E aí, para conhecimento de vocês, existe esse termômetro aqui, que eu vou dizer pra vocês que eu acabei nunca usando. Ele é de vidro e é de mercúrio. Só que, se vocês olharem aqui, ó, a medida dele é quase impossível. E, por exemplo, eu trabalho com macarrão, eu tenho que chegar a uma calda de 118 graus, olha só, 118. E 118, nesse termômetro aqui, que é digital, eu consigo chegar à temperatura. Agora, esse aqui para calda não. Por que ele é ideal para calda? Porque esse material aqui, teoricamente, ele cristaliza. Porém, os alunos da Geicinha já sabem as técnicas para não cristalizar. A gente tem um segredinho. Tudo tem um segredinho, tá? Mas o ideal para calda de açúcar é esse de vidro, porque vidro não cristaliza, certo? Ó, não gosto. Então, eu só mostro para conhecimento, porque vocês têm mania de perguntar tudo para a Geicinha. Então, ficou claro, né, que termômetro a gente precisa deles para trabalhar com confeitaria. Vamos para o item 13, que são os corantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Travou, né? São os corantes. Existem corantes de vários formatos, de vários tipos e para várias finalidades. Quando você trabalha com chocolate, existe um corante específico para chocolate, que são os corantes lipossolúveis. Eles são a base de gordura. E o chocolate, a gente só pode colocar mais gorduras nele e não água, né? Não um elemento líquido ou gel, por exemplo, porque daí vai estragar a temperagem do chocolate. Então, são os corantes lipossolúveis, né? Eu trabalho com essa linha aqui na Grand Chef, ó, e eles são assim, uma farinhazinha. Uma farinhazinha, você já ouviu falar? Porém, para você que está começando e pensando nesse investimento mais baixo, né, acho que corante em lipossolúvel, você vai pintar as trufinhas, os bombons, né, de rosinha, amarelinho.
Então, acho que não seja, de repente, se você realmente não tem dinheiro para investir agora, talvez não seja um acessório tão importante os lipossolúveis. Porém, os hidrossolúveis, sim, que você encontra ele em formato assim, para hidro, é a mesma embalagem para hidro, né? Hidro não quer dizer só água, qualquer alimento que tenha fluido, ele vai pintar. Exceto o chocolate, tá? Mas, como a gente está pensando na economia, eu sugiro que você comece com corante em gel e você não precisa comprar a paleta completa de cores. Você só compra as cores primárias, porque daí você vai misturando e vai formando as corzinhas, tá? Mas cores primárias estão ótimas, você vai gastar pouco dinheiro e vai ter uma paleta de cores enorme fazendo as misturinhas. Penúltimo item que tem que ter numa cozinha, senão eu não consigo cozinhar, que é o nosso fogão. Gente, tem que ter fogão e eu vou fazer questão de mostrar o meu. Peraí. Porque todo mundo que fez aula aqui comigo, todo mundo que já veio aqui no meu espaço físico, que conhece a minha cozinha, fica louco querendo levar meu fogãozinho para casa. E todos os lugares que eu já dei consultoria hoje adaptaram a essa nova moda, né? Principalmente porque para você fazer, às vezes você quer fazer uma cozinha num quarto, por exemplo, numa sala, né? Quer adaptar a sua casa. E aí você não quer gastar dinheiro com fogão, com toda aquela estrutura. Então existem esses fogõezinhos aqui, ó. Ó a coisa mais linda. Tá vendo? Esse fogãozinho aqui, eles são elétricos, tá vendo? Então você já não precisa de central de gás, gastar dinheiro com gás. E eles são práticos, então eu consigo colocar num canto, consigo colocar no outro, às vezes eu consigo até colocar para mexer um brigadeiro que demora, um recheio, coloco até uma banqueta, igual essa daqui que eu tô sentada agora, para poder mexer os teus recheios. Então, assim, fogão é algo que tem que ter. O meu aqui, ele é elétrico por indução, então eu vou precisar de uma panela específica, que é a panela da Tramontina. Eu nem coloquei aqui panela como item. Ah, coloquei! A panela é o último item, o 15º, porque tem que ter, gente, é básico. Se você não tiver a panela, obrigada, se você não tiver a panela, você não vai mexer os seus recheios. Mas vamos voltar lá pro fogão. O fogão, eu até gosto mais desses aqui pequenininhos, porque além de ser baratinho, ele é prático, né? Não ocupa lugar no espaço, investimento muito pequenininho. Para vocês terem ideia, eu paguei menos de R$200 nesse aqui. Inclusive tem uns da marca Cadence, que é muito bom, tá? Cadence, olhem lá. Esse fogãozinho, como ele é elétrico, você consegue posicionar melhor a temperatura, porque ela vai subindo gradativamente. E o fogão da cozinha, aquele com chamas, geralmente ele tem baixo, médio e alto. Então você não consegue ter muita autonomia na temperatura do fogo. E a gente sabe que confeitaria, a gente não precisa, não é tudo que coloca a chama lá em cima, né? Confeitaria é fogo baixo e paciência, movimentação na panela. Então, esse fogãozinho ele permite que a gente reduza e vai aumentando gradativamente, e essa autonomia de equilibrar a temperatura do fogão, você vai ajustando melhor para o seu doce, e o resultado final desse seu doce é muito melhor, por exemplo, do brigadeiro, né? E aí a panela, no caso, a minha panela aqui, eu precisei usar essa de fundo triplo, porque o fogão é por indução, né? Ela tem um ímã, e ela só funciona com esse tipo de panela, de inox, tá? Para poder funcionar. E aí eu acabei me apaixonando demais por essa panela que é da Tramontina, tá vendo? De fundo triplo. E eu tenho certeza que vocês vão pensar assim, meu Deus, mas lá em casa o arroz queima tudo. O meu arroz também queima, querida. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não sei cozinhar lá em casa com essa panela. Pra mim, ela serve para fazer caramelos, para fazer recheios de bolo, para cozinhar polpa de fruta, para fazer coulis de fruta. Por que ela é boa e ela não queima para mim? Porque eu uso fogo baixinho e como ela tem fundo triplo, ela chega na temperatura e ela permanece naquela temperatura. Entendeu a lógica do fogão da panela? Então, assim, eu super indico essa da Tramontina, porque a temperatura não fica muito em contato, por exemplo, com o produto, né? Por exemplo, o caramelo. O caramelo fica com a panelinha fininha, ele acaba tendo a possibilidade maior de ele passar do ponto e de queimar. Já com essa panela, com a minha paciência e com o fogão com a temperatura baixinha, isso é mais possível. Ai, Geice, eu não tenho dinheiro para comprar essa panela, porque eu sei que é caro. O fogão, vou ter que usar o fogão que eu tenho em casa com chamas. Dá certo? Dá. Você vai passar um pouco mais de trabalho, mas dá certo também, porque foi como eu comecei a trabalhar em casa também. Era o meu fogão com chamas. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava uma grelha e botava em cima da outra, porque daí a panela ficava mais longe
das chamas do fogão, certo? Então, assim, é uma possibilidade aí para você ir adaptando com os utensílios que você tem hoje. Mas eu não vou mentir para vocês que essa panela aqui realmente é investimento. Não precisa ter 500 panelas, acho que no tamanho grande já tá bom, porque a panela grande você faz pouco recheio e muito recheio, né? E a panela pequena só faz pouco. Então, pensa aí essa possibilidade. E para brigadeiro, vou dizer para vocês, os brigadeiros aqui da Vanilla mudaram com essa panela. Então, às vezes, você tem que abrir um pouquinho mais de mão de uma coisa e ser mais rude em outra, né? De repente, você compra essa espátula para poder comprar essa panela. Entendeu a prioridade? Porque isso aqui vai fazer diferença no teu produto final. Listei os 15 itens. Alguém tem pergunta aqui no Instagram, Cássia? Não? Ah, gente, tapete de silicone, tesoura. Gente, tudo isso a gente adapta, né? Os 15 itens que eu listei aqui para vocês são realmente básicos, porque a minha preocupação é sempre o investimento inicial, não ter esse gasto. À medida que você vai produzindo, você vai sentindo a necessidade de comprar ingredientes de marcas melhores se for o caso, ou de comprar produtos maiores, né? Eletrodoméstico maior, geladeira maior. E foi assim comigo também. Eu comecei pequenininha em casa, dentro das minhas possibilidades, e à medida que as minhas produções foram aumentando, eu fui adaptando todos esses itens, né, para melhorar ainda mais as minhas produções. E à medida que o espaço dentro da minha casa começou a ficar pequeno, aí eu abri meu ateliê, abri a Vanilla, né? E eu acho que para dar esse passo, para você abrir o seu estabelecimento, ele é um passo bem grande. Então, assim, comece do começo, né? Os meus alunos lá de curso de bolo, que eu já tenho um grupo de alunos de bolos e doces para casamento, a gente já está orientando eles de toda a parte de empreendedorismo e, com certeza, listar esses 15 itens para você que está começando agora faz parte de empreendedorismo. E uma coisa que eu sempre vou bater na tecla é que quando a gente quer ser um profissional dentro da área de confeitaria, a receita ela se torna muito pequena diante de tudo o que a gente precisa aprender sobre empreendedorismo. E empreendedorismo envolve marketing, vendas, fluxo de caixa, planejamento de financeiro, gestão de pessoas, né, publicidade e propaganda que está dentro de marketing, né, as questões, regras de sanitárias que eu estou falando bastante lá no meu Instagram essa semana, né, que meus alunos começaram a estudar isso. Então, vamos abrir a nossa cabeça, né, abrir o nosso entendimento, não ficar só focado na receita, entender o processo no todo e anotar esses itens aqui, que é para você que está aqui aproveitando esse conteúdo que é gratuito, tá aí uma ferramenta para você começar a trabalhar na área, né, com essa dica aí gratuita aqui para você não ter nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tem dúvida aqui no Instagram, uma pergunta? Muito obrigado. A gente vai aparecer numa live. Quarta-feira serão as lives práticas e segunda-feira serão as lives teóricas, de conteúdo teórico aqui. Fora um monte de conteúdo que eu tô preparando para vocês. Então, amo vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Não esquece de dar um like aqui no YouTube pra gente, porque isso nos ajuda. E compartilhar essa receitinha com seus amigos, essa live com seus amigos. Eu acho que eles vão gostar. Receita no like. Tchau, gente!